tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós teremos a nossa aula de Ciências, é a aula 11. Eu sou a professora Camila. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre um assunto bem importante para se manter saudável, que é a saúde digestiva. A gente já trabalhou sobre o sistema digestivo e hoje a gente vai trabalhar algumas doenças que envolvem o sistema digestivo. Então, os objetivos da nossa aula é conhecer a especialidade médica que cuida do sistema digestivo, conceituar e identificar sintomas, causas, riscos e prevenção de determinadas doenças que afetam órgãos do sistema digestivo e adquirir hábitos saudáveis para manter a saúde do organismo. Então, vamos começar com a especialidade médica. Então, um médico especialista no sistema digestivo é o gastroenterologista. Uma palavra comprida, um pouquinho mais complexa, então a gente pode chamar apenas de gastro, ok? Logo, é ele quem trata de doenças ou alterações de todo o trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, que é o início e o fim do nosso sistema digestivo. Então, o médico gastroenterologista pode trabalhar em clínicas ou hospitais, realizar consultas, exames, receitar remédios e orientar seus pacientes quanto a hábitos saudáveis. Além dessa especialidade médica, nós temos outras que envolvem aí o sistema digestivo, como por exemplo o nutrólogo e o nutricionista. O nutricionista ele vai ter um foco maior aí nessa questão de composição corporal. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está acima do peso. O que está fazendo ela estar acima do peso? Talvez um excesso de gordura corporal? Então, o nutricionista ele vai estar recomendando aí uma dieta focada nessa questão da composição corporal, questão de musculatura, questão óssea, questão de gordura corporal, ok? Já o nutrólogo, ele é um médico que vai estar trabalhando em determinadas doenças, geralmente crônicas da pessoa. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha pressão alta. Essa pessoa ela vai precisar de uma dieta específica para o problema dela, para que isso diminua aí os sintomas dela. Por exemplo, evitar o consumo de sal, ok? Então, essa é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. Agora, doenças do sistema digestivo. As doenças que afetam o sistema digestivo, elas podem estar presentes em qualquer fase da vida do indivíduo, então desde a infância até a idade adulta ou até mesmo pessoas idosas, e precisam de atenção, pois podem ter diversas causas, como por exemplo, consumir em excesso alimentos não saudáveis, alimentos industrializados, comer poucas fibras, as fibras são um componente aí que está presente geralmente em frutas, verduras, alimentos mais naturais. Ter uma mastigação incorreta, não mastigar muito o alimento, engolir pedaços muito grandes. Lembra, no sistema digestivo ele é transformar um alimento maior, um sólido, em cada vez partículas menores e assim, formar ali no final o quimo que vai fazer com que ele vá ali para o intestino e tudo mais. Então, a gente vai analisar nos próximos slides as doenças comuns do sistema digestivo. Mas, prof, trabalhar sobre doença não é legal. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ver alguém na família doente. Porém, é preciso a gente ter esse conhecimento justamente por isso, para que a gente fique alerta a determinados sintomas e assim saiba identificar. Será que isso é apenas um momento ou será que isso é um sintoma de algo um pouquinho mais grave? E aí eu vou ter que ir no médico para aprofundar sobre isso. Então, vamos lá. Começando com a primeira doença, a apendicite. O que é a apendicite? Ela acontece quando ocorre inflamação do apêndice. O apêndice ele é um órgão que fica preso no início do intestino grosso. Percebam aqui, o intestino grosso, que ele vem depois do delgado. O apêndice normalzinho, mais fininho, e o apêndice inflamado, ele fica mais inchado e com uma cor avermelhada. Então, ocorre aí a inflamação desse órgão. O principal sintoma da apendicite é a dor abdominal. Essa dor, ela vai estar presente mais ou menos, para vocês terem noção, até identifiquem em vocês, na altura do umbigo para o lado direito. É uma dor que fica mais ou menos aqui, ok? Então, essa dor pode estar indicando apendicite.
Geralmente, começa com a dor na região, né, próxima ao umbigo, que pode ser fraca, mas conforme passa as horas, ela vai se tornando mais intensa. E, outros sintomas são, então, náusea, febre baixa e calafrios. O que é febre baixa? A febre é o quê? Você sair da temperatura normal do teu corpo. A temperatura normal do teu corpo é entre 36 e 37 graus. Quando você sai disso, você está com febre, né? Quando você está além disso. Então, a febre baixa é mais ou menos entre 37 graus e meio e 39 graus e meio. Isso é febre baixa. Você está mais quente do que deveria, mas ainda está baixa. Agora, quando passa de 39,5, significa que a febre está alta. E aí, né, quanto maior a temperatura, mais grave se torna. Causas e riscos. Então, uma das causas mais comuns da apendicite é a entrada de fezes no apêndice, algo bem grave, ou um trauma direto. Quando a gente diz trauma, a gente se refere a uma determinada lesão. Então, a pessoa às vezes pode cair, se machucar, encostar, né, ter um trauma bem no apêndice. Isso pode estar provocando também apendicite, causando a ruptura ou o impedimento do fluxo sanguíneo no local. Então, qualquer indivíduo pode desenvolver essa inflamação no apêndice. O mais comum, né, até um momento mais comum entre pessoas entre 10 e 30 anos, mas qualquer idade pode sofrer com isso. Como que eu previno a apendicite, então? Então, a gente pode adotar algumas medidas simples, bem simples no nosso cotidiano para estar prevenindo as doenças. Então, no caso do apendicite, comer com calma, não é preciso comer rápido, justamente por essa questão de estar realmente mastigando bastante e não engolir alimentos em pedaços muito grandes, principalmente cuidado com a carne. Evitar alimentos muito pesados, então também, né, comer com calma, alimentos um pouquinho mais leves, ou se comer um alimento pesado numa quantidade bem pequena. Ter horários para as refeições, geralmente de 3 em 3 horas. Então, não ficar comendo a todo momento e também não ficar um período muito longo sem comer. Porque o que acontece? No período da noite, obviamente, você tem esse período de jejum, entre a hora ali, próxima hora que você vai dormir, até de manhã. Mas, durante o dia, você precisa estar comendo mais ou menos de 3 em 3 horas. Porque se você ficar muito tempo sem comer, o que vai acontecer? Você vai ficar com muita fome. Automaticamente você vai comer com calma? Não, você vai comer rápido para suprir essa fome. Então, muita atenção nisso. E evitar deitar-se logo após as refeições, porque isso dá uma dificultada na digestão. Então, depois que comeu, espere ali 1, 2 horas mais ou menos para deitar-se. Outra doença agora, a diarreia. A diarreia, ela vai estar presente em diversas situações, é um sintoma de diversas doenças. Então, vamos entender. Então, ela ocorre quando o indivíduo faz fezes líquidas por mais de uma semana. Então, tem esse período. Apenas uma vez, a gente não considera já uma diarreia, é algo persistente. Os sintomas, então, são essas fezes líquidas, com mau cheiro, gases e descontrole intestinal, ou seja, a pessoa não consegue controlar. Quando deu a vontade, a pessoa realmente precisa ir no banheiro naquele momento. Causas e riscos. Então, a diarreia, ela não está somente associada a problemas intestinais, tá? Muitos vírus e bactérias podem estar provocando aí a diarreia. Inclusive, ela é um sintoma, né? Não é o mais comum, mas é um dos sintomas do Covid-19. Então, diversas são suas causas, como, por exemplo, micro-organismos invasores, bactérias e vírus. O uso prolongado de medicação também pode estar provocando, porque justamente o medicamento, ele vai para o teu sistema digestivo. Intolerância ou alergia a determinados alimentos, intolerância à lactose, por exemplo, a lactose é o açúcar presente no leite. Então, quando o teu organismo ele não tolera, a gente vai ter uma aulinha sobre isso, o que acontece? Ele vai agir de algum modo para demonstrar que ele não tolera aquele alimento. O que vai acontecer? Pode dar diarreia no indivíduo. E também problemas no intestino. A diarreia, então, ela pode acometer qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente do sexo. A prevenção. Então, alguns hábitos simples também para a gente estar prevenindo essas questões. Ingerir a quantidade de água adequada, sendo sempre água tratada, cuidar muito com essa questão para a água ser tratada, a água consumida. Lavar sempre bem as mãos, isso previne aí muitas doenças.
cozinhar bem os alimentos, justamente porque o alimento às vezes ele pode estar, pode ter sofrido alguma invasão, por exemplo, de alguma bactéria, vamos imaginar aí no meio ambiente, e aí por isso essa questão do cozimento. Só que tem alguns alimentos que a gente não cozinha, então quando a gente come alimentos crus, é importante lavar muito bem eles. O aleitamento materno também ele é imprescindível até o 6º mês de idade, então as crianças, os bebês precisam desse leite materno justamente porque eles melhoram a imunidade, melhoram o sistema imunológico, que é o sistema justamente de defesa do nosso organismo contra micro-organismos invasores. Manter a vacinação em dia é imprescindível, seria muito bom se a gente tivesse vacina aí para todas as doenças que prejudicam o nosso organismo, mas então, como não temos de todas, vamos aproveitar as disponíveis. Evitar o excesso, ou seja, evitar comer demais açúcar, sal, o leite também, Então, assim, são alimentos que a gente pode estar consumindo, mas tem que ter uma medida exata. E alimentos muito gordurosos também. Agora, a prisão de ventre. A prisão de ventre é totalmente o contrário da diarreia. Então, a prisão de ventre é a dificuldade em realizar a eliminação das fezes. É caracterizada pelo aparecimento de fezes bastante duras, dificuldade para evacuar é fazer o cocô e a diminuição da realização desse processo semanalmente. Então, acontecendo menos de 3 vezes. Então, o ideal é ir ao banheiro todos os dias. E na prisão de ventre, a pessoa vai no máximo 3 vezes por semana ou nem chega a isso. Então, é possível, inclusive, que apareça sangue nas fezes. Então, há uma dificuldade para estar eliminando as fezes. Causas e riscos. Então, as causas mais comuns da prisão de ventre são a pouca ingestão de fibras, pouca ingestão de frutas, de legumes, pouca ingestão de líquidos, É preciso a gente estar tomando líquidos, mesmo que não esteja com sede, é imprescindível. Falta de atividade física, ficar muito com o corpo parado, o corpo mole, tem que estar praticando atividade física. O consumo excessivo de carne e de alimentos industrializados. A carne é extremamente saudável para a gente, principalmente uma carne mais magra, menos gordurosa, mas comer em excesso pode provocar a prisão de ventre. E alimentos industrializados não são saudáveis nunca na nossa vida, então evitar esse tipo de alimento. Então, a probabilidade de sofrer prisão de ventre é maior em mulheres e aumenta conforme a idade. Então, é mais comum acontecer em mulheres mais velhas, ali acima de 40 anos. O consumo de muitos medicamentos, a dieta inapropriada e pobre em fibras e problemas que afetam o psicológico podem ser fatores de risco. Então, às vezes, a pessoa sofre algum problema psicológico, aí, por exemplo, a perda de alguém, e isso pode estar afetando o físico da pessoa, como, por exemplo, desencadear a prisão de ventre. E como a gente pode prevenir? Também com atitudes bem simples. Beber em torno de 2 litros de água por dia, praticar exercícios físicos regularmente, mesmo que o tempo não esteja bom, mesmo que você não tenha um espaço tão grande, você pode, dentro da tua própria casa, num espaço pequeno, estar realizando atividade física. Consumir alimentos ricos em fibra, como verduras, legumes, frutas e sementes. Evitar alimentos processados, que são aqueles industrializados, Então, buscar aí menos abrir pacotes de alimentos e buscar descascar mais. Ir ao banheiro assim que sentir necessidade. Ficar muito tempo segurando fezes pode fazer com que seja muito difícil estar evacuando depois. Então, pessoal, saúde é o seu maior tesouro, cuide dela. Duas imagens aqui que estimulam bastante essa questão da saúde, que é justamente aqui a prática de atividade física. E aqui a gente tem um leãozinho bem bonitinho, todo feito de comida, que aparentemente é muito delicioso. Então, agora que você estudou sobre a saúde do sistema digestivo, vocês vão realizar algumas atividades propostas. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. É muito importante cuidar da saúde sempre. A gente vai estar trabalhando aí sobre diversos sistemas do corpo humano e como estar cuidando deles. E bons estudos!